Mesmo com o aumento da letalidade policial, que mata principalmente pessoas negras, o bolsonarista Paulo Bilinski quer barrar o projeto que obriga agentes a usarem câmeras corporais para não desprestigiar o trabalho deles. Com Dino pondo ordem na casa, ONG comandada por bolsonaristas vira alvo da CGU após receber 90 milhões de reais em 26 emendas parlamentares. Lewandowski defende PEC de segurança e mudança da Polícia Rodoviária Federal durante audiência no Senado, em uma tentativa de fortalecer a segurança pública no Brasil. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. O deputado bolsonarista Paulo Bilinski afirmou que obrigar policiais a usarem câmeras corporais desprestigia e descredibiliza o trabalho dos agentes e protocolou contra o projeto que torna o uso obrigatório. Com a autoria da deputada petista Érica Cocai, o texto visa tornar obrigatório o uso de câmeras por policiais militares e civis em todas as atividades relacionadas à segurança pública. Desde quando assumiu o governo, Tarcísio de Freitas também tem se posicionado contra o uso das câmeras e diminuiu a verba do investimento. Vale lembrar que, sob seu comando, a polícia de SP matou quase 60% mais adolescentes do que gestão anterior, após um levantamento do Instituto Sou da Paz. Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que a letalidade policial no país aumentou quase 189%. Mais de 82% do total das vítimas foram pessoas negras. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência de 2 kids pretos investigados no inquérito da tentativa de golpe de Estado. O general da reserva do Exército Mário Fernandes, indiciado com mais 36 pessoas, e o major Rodrigo Bezerra de Azevedo para Brasília foram presos no mês passado, na Operação Contra-Golpe da Polícia Federal. Em Brasília, os acusados ficarão presos nas instalações do Comando Militar do Planalto. Eles poderão receber apenas as esposas, filhos e advogados. Todas as demais visitas deverão ser autorizadas previamente pelo ministro. Agora, o procurador Paulo Gonet decidirá se o ex-presidente e os demais acusados serão denunciados ao Supremo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Após o ministro Flávio Dino liberar os repasses das emendas parlamentares sob imposições mais rígidas, líderes da Câmara vão se reunir nesta terça-feira para discutir a situação. O encontro acontecerá na residência de Arthur Lira, presidente da Casa, após eles demonstrarem insatisfação com a decisão de Dino e com as novas regras estabelecidas. Os pagamentos das emendas estavam travadas desde agosto por decisão de Dino, após detectar falta de transparência na destinação e na aplicação dos recursos. O ministro ressaltou que os repasses deverão obedecer a regras de transparência e rastreabilidade, tanto da origem quanto o recurso, e caberá ao Executivo analisar se a emenda respeita os critérios em novembro. A Controladoria Geral da União iniciou uma investigação envolvendo 20 ONGs que receberam mais de 500 milhões de reais em emendas parlamentares de políticos do Centrão e da direita de 2020 a 2024. A ONG Associação Moriá, comandada por militares e ex-integrantes do governo Bolsonaro, está entre as ONGs na mira da CGU, após receber mais de 90 milhões de reais em 26 emendas parlamentares nos últimos 3 anos. O destino dos recursos da organização localizada em Anápolis, Goiás, foi para ações que envolvem competições de jogos eletrônicos em 10 estados e controle de zoonoses no Acre. O valor também foi usado para aluguéis de computadores com preços inflacionados, chegando a ser 11 vezes mais caros do que o valor de compra, além de ter cerca de 40% do dinheiro aplicado em festas de aberturas e encerramentos, segundo a Folha. Após a Controladoria identificar uma ausência de análise crítica na aprovação de orçamentos pelo governo federal, o órgão decidiu encaminhar os detalhes da investigação ao Supremo, depois de Dino exigir mais transparência. Em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu a PEC da segurança. Ele destacou os 3 pilares centrais da proposta, na qual a principal é transformar o Sistema Único de Segurança Pública em um modelo semelhante ao SUS. Lewandowski afirmou que a PEC vai universalizar as políticas de segurança pública e dar mais protagonismo à União, mas sem retirar poderes de estados e municípios. O ministro também explicou que a proposta prevê uma mudança nas competências da Polícia
Polícia Rodoviária Federal, a transformando em uma polícia ostensiva federal, com a missão de patrulhar não só as rodovias, mas também as hidrovias e ferrovias do país. A PEC da Segurança Pública foi apresentada pela primeira vez em outubro, em uma reunião entre Lula, membros do governo, e Lewandowski. Na ocasião, o ministro declarou que, se tivessem a Polícia Ostensiva Federal no 8 de janeiro, data da tentativa de golpe, as invasões nas sedes dos três poderes teriam sido evitadas. Veja um trecho da sessão na Comissão de Segurança Pública no Senado hoje, com participação do Lewandowski. No corte, ex-juiz Sérgio Moro insinua que o governo Lula negligencia as políticas de segurança e faz ataques à PEC da Segurança Pública, apresentada pelo Executivo. Elisiane Gama rebate e o ministro enterra, de vez, os argumentos do Moro. Ministro, há uma percepção generalizada que durante essa gestão do governo Lula, esses temas não têm sido bem tratados. Quem diz não sou eu apenas, mas a população, as pesquisas que têm sido feitas. Indagaria a Vossa Excelência também, Vossa Excelência mencionou aqui rapidamente, mas tem projetos de lei específicos do Ministério da Justiça que já foram encaminhados para enfrentamento da corrupção, do crime organizado no país, desde o início do governo Lula, ou que foram encaminhados durante a sua gestão? Indago também a Vossa Excelência, o governo Lula abriu concursos públicos para PF, PRF e Polícia Penal Federal durante a sua gestão? Fica também o meu cumprimento. E como eu tenho aqui a benevolência dos colegas e quero respeitar, serei bem direta nas minhas colocações, já destacando que, por exemplo, no ano passado, ministro, nós tivemos redução de casos, por exemplo, pelo mapa da violência, pelo mapa de segurança pública, que retrata o ano anterior, divulgado no ano seguinte, portanto, o dado de 2014 nós só teremos efetivamente no ano de 2025, mas relatou, por exemplo, redução de homicídios, relatou, por exemplo, redução de assaltos e também redução, que não é uma redução, na verdade é um aumento de apreensão de drogas, ou seja, quanto mais você apreende drogas, automaticamente o resultado, no que se refere à questão da segurança, ela é direto. Então, os meus cumprimentos, eu espero, não sei se o senhor já tem algum número prévio dessa natureza, que também nós tenhamos, na verdade, um acréscimo, não é, desses números agora em 2024, que evidenciará, não há dúvida nenhuma, uma redução da violência como um todo na sociedade brasileira. E já de tabela, com devida vem ao meu querido senador Sérgio Moro, né, dizer o seguinte, que quando a gente fala de constitucionalização, a gente está falando de segurança jurídica, a gente está falando de um elemento que é fundamental, aliás, a Daniela citou muito bem. Eu não posso falar de prioridade em nada se eu não falar de prioridade orçamentária. Eu não posso falar de prioridade da criança, do adolescente, da segurança pública, se eu não trabalhar na prioridade orçamentária. Nós tínhamos aqui no Brasil, por exemplo, o FUSP, que é um Fundo Especial de Segurança Pública que estava lá praticamente existindo apenas como superávit primário, para servir como uma peça para isso. A gente precisa constitucionalizar. A lei acabou de citar, por exemplo, o Fundo Constitucional de Brasília. Quando você constitucionaliza, você dá elementos orçamentários, você permite o governo federal direcionar recurso para isso diretamente, e não ficar à mercê de uma busca orçamentária ao longo do ano inteiro. Ou seja, a sua defesa em constitucionalizar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, será um avanço significativo. Ou seja, eu combato a violência se eu tenho dinheiro para combater violência. Ora, na medida que eu fico com o Pires, correndo de gabinete a um gabinete, conversando com os parlamentares, para tentar aprovar alguma coisa, eu automaticamente reduzo a política pública. E não me pareceu, pelo menos eu não consegui ver, se o senhor em algum momento citou, por exemplo, que a política pública do Ministério de Segurança Pública só será efetivado com a constitucionalização. Não me pareceu isso. Me pareceu uma busca de constitucionalizar para poder ter muito mais efetividade, tornar mais perene e tornar mais robusto a peça orçamentária. Então, quero dizer ao senhor que a sua iniciativa vai também ao encontro com iniciativas aqui do Congresso Nacional. O meu colega, o senador Alessandro Vieira, tem uma PEC também nessa mesma linha, que vem exatamente com esse mesmo objetivo, ou seja, sem falar também, ministro, que ela vai impedir retrocessos. Ora, se eu tenho uma norma infraconstitucional, ela é muito mais vulnerável do que uma norma constitucional.
Para eu poder mudar uma norma constitucional, eu tenho que criar uma outra norma constitucional, quadro qualificado, uma série de elementos para isso. Então, acho que o caminho de constitucionalizar o SUSP hoje, ele é o caminho que nós precisamos buscar para reduzir aquilo que é uma preocupação nossa do brasileiro. E aí o senador destacou isso, a preocupação do brasileiro em relação à segurança pública, ela é uma preocupação necessária. Agora, para eu resolver o problema, eu tenho que ter uma peça, de fato, que também priorize isso nessa mesma sistemática. Então, precisamos blindar o SUSP em relação a retrocessos. Só vamos blindar isso com uma norma constitucional. Precisamos assegurar recurso na peça orçamentária da União para este fundo. Só vamos conseguir isso através da constitucionalização. Então, eu queria lhe parabenizar e dizer que Vossa Excelência está no caminho certo. Conte conosco. Senadora Elisiane, que nós, com essas demarcações, claro, dentre outros avanços que estivemos na área do meio ambiente, na COP30, que se desenvolverá no ano que vem, não é, no estado do Pará, nós já teremos algo a demonstrar para a comunidade internacional. Fizemos avanços, sim, reduzimos as queimadas, e aí também, me permitindo dirigir-me agora diretamente ao Ministério, ao senador Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, também com a sua formação profissional, me dirigiu excelentes perguntas. Nós tivemos, sim, na área penal e processual penal, algumas iniciativas importantes com relação, por exemplo, às queimadas que nós sofremos em todo o país, que foram, sim, queimadas criminosas, porque não é possível que um país como um todo pegue fogo simultaneamente. Isso não é fruto do acaso, o raio, produto da natureza. Nós enviamos ao Congresso Nacional um projeto de lei aumentando as penas e também o regime de cumprimento das penas. Na questão das queimadas, a legislação em vigor previa o máximo de 3 anos de detenção. A duração do processo, Vossa Excelência sabe, ministro Sérgio, ex-ministro e sempre ministro e agora senador da República, Sérgio Moro, a duração do processo da investigação fazia com que essas penas prescrevessem. Nós aumentamos para 6 anos a pena máxima, estabelecemos penas de reclusão. Esse projeto, por consenso, está sendo apensado um outro projeto do senador Davi Alcolumbre, que prontamente aqueceu que nós pudéssemos caminhar junto para aperfeiçoarmos a legislação ambiental. Este é um dos projetos que já oferecemos, é uma entrega que já fizemos ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira. Como eu disse, nessa área de legislação, de projetos de lei, o doutor Sarrubo está trabalhando um projeto de lei antimáfia, nosso gabinete está com um grupo que vai aperfeiçoar a lei de lavagem de dinheiro, portanto, é um instrumento de combate à corrupção. Mas eu queria dizer que, em matéria de iniciativa de projetos de lei, no que diz respeito à lei penal, a legislação penal, processual penal extravagante também, a legislação extravagante nesta área, a iniciativa legislativa é concorrente. Quer dizer, embora seja competência privativa da União, e há muitos governadores que entendem que não deve ser assim, e com todo respeito, o governador Caiado tem essa opinião, e também o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, entende que a legislação penal deveria ser de competência dos estados, mas aí nós teríamos, talvez, algumas incongruências. Um furto poderia ser apenado com 30 anos de reclusão e, num outro estado, com 5 anos de detenção. Essas foram as notícias do canal da mídia Ninja.